Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber o cara que faz mágica com o violino, Galdino. Tudo bem com a vossa pessoa? E Galdino com 2 L's. Com 2 L's, quando deve ser muito importante aí. Como foi a viagem até Cotia, cara? Cara, foi legal, foi bacana. Peguei um Uber. Pensei que até que ia ser mais caro, né? Porque tem esse negócio de atravessar municípios, mas foi tranquilo, só R$ 1.500 de lá pra cá. Ah, tranquilo. Foi barato, dava uma promoção. Você está hospedado hoje na... Em Pinheiros, estou hospedado em Você Pinheiros. não mora em Pinheiros, atualmente? Não, eu moro na Itália. Na Itália, Sim. cara. Ruim. Abito ali. Que parte da Itália? Isso é uma caça. Mamma mia. Pior que lá, se eu só crente. Lá eu não vejo as pessoas falando isso. Mamma mia. Eu tô numa outra região que não tem tanto isso que a gente está acostumado a ver, né? Estereótipo. Esse estereótipo do cinema italiano. Macarrão, né? Isso é mais no sul da Itália. Eu tô no norte, ali na região do Vêneto. Na verdade, eu tô como é que fala? A divisa? Na fronteira. Fronteira. Na fronteira entre o Vêneto e a Lombardia, que são regiões do norte da Itália. Que ali, o Vêneto, a cidade onde eu moro, é uma cidade pequenininha, tem 7.000 habitantes, e é vizinha a uma cidade que já é grande, considerada grande, né? Pra lá, pra eles é grande, né? Porque a Itália inteira é do tamanho de Minas Gerais, né? E é do tamanho de Minas e deve ter a população de Campinas, assim. Acho que lá são 60 milhões de habitantes, que é uma das maiores populações da Europa. Porém, pra gente é nada, né? Então, assim, a cidade grande que eu tô dizendo lá, que é vizinha de onde eu moro, que é Verona, tem 200 mil pessoas, aproximadamente. Assim, a última vez que eu li tinha umas 200 mil pessoas. Isso aí não tem... Campinas tem o quê? 1 milhão e 200? Alguma coisa? Campinas tem mais do que 200 mil. Aqui em Cotia tem 200 e poucas mil. Cotia tem 200 mil. É uma cidade pequena, né? Para os nossos padrões aqui do Brasil. Lá, então assim, é tudo pequenininho, Verona, só que sabe as arenas que tinham os gladiadores? Em Verona tem uma arena dessa. Caramba. E lá eles fazem várias montagens de óperas. Tosca... La Traviata, agora fizeram todas essas óperas. Eles têm o Festival de Ópera da Itália, é o maior da Europa, é ali em Verona, que é legal. Nesse Coliseu. Que maravilhoso. Coliseu não, nessa arena, que é tipo o Coliseu. E o que você veio fazer aqui no Brasil? Cara, eu vim tocar num show, numa apresentação muito marcante assim para mim, que não são os 20 anos do Teatro Mágico, mas está assim faz um pouco que uma conexão, porque são 20 anos do projeto e depois do ano passado, que foram esses 20 anos, a galera decidiu que a gente tem que se reencontrar todo mundo que participou, ou a maioria, né? Que não dá para colocar todo mundo, porque foram mais de 60 pessoas passando pelo projeto ao longo desses anos. Caramba, eu não sabia. 60 pessoas. Mais de 60. Caramba. Que o Fernando Anitelli, né, que é vocalista e tal, e amigo da gente tudo, e ele que conectou todas essas pessoas, né? Então ele começou a contar, a lembrar, fulano, Beltrano participou, aí já passou de 60 pessoas. Então, assim, a ideia era juntar todo mundo que pudesse, conseguisse, que também fizesse sentido no palco, porque não dá pra ter tantas pessoas Com assim. que frequência o Teatro Mágico faz show? Opa. Ai, obrigado. Eu ficar mais ereto também pra ficar... Você não precisa ficar puxando ele ali, ó. Com que frequência, mais ou menos, hoje o Teatro Mágico faz show? Cara, o Teatro Mágico no ano passado fez bastante shows, porque foram os 20 anos do Teatro Mágico, né? Eu não sei exatamente porque, como eu tô há um tempo distante, eu não acompanho detalhes assim de quantos, mas acho que fez bastantes datas. Eu fiquei sabendo da existência, se não me falha a memória, e se eu estiver falando uma data besteira, você pode me corrigir. Eu fiquei sabendo da existência do Teatro Mágico graças a uma amiga, Catarina Rossi, violista, quando a gente estava, se eu não me engano, no Festival de Bragança Paulista em 2008. Por aí mesmo. 2008, que tinha tinha um terreno lá que tinha várias lambe-lambe, né? Assim, colados
que o Teatro Mágico... E ela ficou, assim, louca, porque ela era muito... provavelmente ainda é muito fã Legal. do trabalho de vocês. E aí eu peguei... E eu não conhecia ainda muito bem o trabalho. Nossa, o que é isso? E todo mundo que eu conheci, que conhecia o Teatro Mágico, sempre era muito fã. Eu nunca conheci ninguém assim, tipo, Teatro Mágico, legal. Eu nunca conheci. É verdade. Quem foi que te apresentou o teatro? Catarina Rossi. É mandando- violista. Violista. Violista é quando E a pessoa... rabequeira. Entendi. Violista é a pessoa que queria ser violinista, mas não deu certo, né? Tô brincando, Catarina. Brincadeira. E ela tá super fazendo uma coisa diferente também do que música erudita. Ela toca também, toca na Orquestra Sinfônica de Campinas, acho que ela tá tocando. Ela faz cachê em Campinas, ela toca numa orquestra do Mancini, que é a orquestra que faz as trilhas de cinemas do Almaia. Eu já ouvi falar dessa E orquestra. aí ela faz a parte de viola e de rabeca, todos os solos de rabeca que tem no Central do E ela tem um Brasil. trabalho bem consistente de rabeca também. legal. Gravou CD com Mermari. Teve uma pessoa que curte o show, né? Que curte o Teatro Mágico há tempo, que mandou uma mensagem pra mim: Galdino, você toca rabeca? Eu falei, toco, já toquei rabeca e tal. Não toco todo dia, porque eu não tenho, né? Uhum. Mas ela falou: eu vou levar uma rabeca do Nordeste feita por fulana de tal. E vai levar lá no show agora, dia 20. Pra mim. Vai ser agora? É. Que legal. De presente? De presente. Que presente bom, hein? Bom, né, cara? Vou voltar pra Itália com a rabeca. E o que você foi fazer na Itália? Cara, eu fui estudar violino. Foi estudar violino? Fui estudar violino. Que ano foi isso? Isso aí foi em 2017. Foi assim, pode contar a história, não? Claro, por favor. Era uma vez... Não, assim, depois que eu fiquei tantos anos tocando, porque como você falou, 2008 que você conheceu o Teatro Mágico começou em 2003. Uhum. Só pra dar essa... Que era antes do que eu tava lembrando. Quando eu conheci, a minha referência era Orkut e Facebook. Porque sim. foi na época que tava... Porque eu lembro Sim. que eu conversava com esse meu amigo que apresentou Sim, pelo Orkut. sim. Caramba. Era Orkut, a época do Orkut. Muito obrigada. Quem me apresentou o Teatro Mágico foi o Ney. Porque ele ia andar na Vergueiro, viu vocês uma vez lá, o Fernando com vocês. Aquele show foi marcante da Vergueira. Me mandou ele falou assim, cara, eu conheci uma banda, não, você conhece? E aí, eu morava no interior de São Paulo, imagina. E aí eu fiquei meio, não conheço. Que legal. Você tem que conhecer, olha isso aqui. E aí nunca mais esqueci do Teatro Mágico. Caramba. Sim, o Teatro Mágico é muito marcante assim, pra gente também, claro, né? E assim, em 2003, eu conheci o Fernando antes disso, né? Uhum. Ele tinha uma banda chamada... tentar falar rapidamente para chegar na... Porque eu fui. Claro. Tinha uma banda chamada Banda Madalena 19, eu também sou cantor, compositor, queria fazer minhas músicas, a gente foi lá fazer essa banda, ele me chamou, teve um ensaio e um show, acabou a banda. Eu acho que eu não dei muita sorte pra banda. Aí assim, quando acabou, ele foi um tempo para os Estados Unidos para estudar inglês e tal, ficou um tempão mais, quando voltou, Galdino, ia chegar da hora, vamos fazer o Teatro Mágico. Quer dizer, nem era Teatro Mágico, era vamos gravar o meu disco. Aí eu gravei o disco dele se chamou Teatro Mágico. Esse disco... começou com um nome de disco. Sim, era o disco do Fernando Nitelli. Entendi. Essa é a origem, né? Então, esse projeto do Fernando, ele falou, vamos fazer o que a gente fazia nos saraus, que a gente já tinha um sarau antes, né? Antes do momento dele ir para os Estados Unidos, já tinha um sarau que a gente fazia todo mundo, outros cantores, outros compositores também, músicos e tal. E aí ele falou, vamos fazer um show parecido com isso e trazendo outras coisas que eu fui pegando ao longo desse tempo. E aí fez esse lance do Teatro Mágico, que também é uma referência que ele tem do livro do Hermann Hesse, que era um teatro mágico e tal. E o primeiro show foi para poucas pessoas, mas já foi um sucesso, uma sensação de uma coisa diferente e tal. E aí foi crescendo. Fiquei 10 anos lá. Em 2014 foi a última participação que eu fiz. E aí eu decidi assim, já tinha uma ideia de parar tudo. Sempre tive essa vontade, né? Parar tudo que eu tivesse, tudo, trabalho. Focar só no estudo do violino, para aprimorar, porque eu sentia muita coisa que eu não gostava, não entendia, não conseguia captar, né, pegar, porque eu nunca tinha parado assim para estudar, só estudar, eu sempre tinha que trabalhar. Eu sou proletário, né, cara? Proletário, tem que... Então, assim, eu tinha feito faculdade, até te conheci lá, né, na faculdade, na Cantareira, mas mesmo assim eu não tinha parado para estudar. Vou focar no violino por um tempo. Assim, eu sempre estudei, mas nunca como eu queria. Falava, vou estudar. E aí eu falei assim, bom, agora que eu saí do Teatro Mágico, o meu projeto, que eu tinha o meu projeto solo, que desde o começo eu sempre fui construindo ao longo do tempo, eu fiz o projeto, ele
foi bem legal, os shows onde eu ia fazer, tava tudo lotando e tal, só que eu não tinha a estrutura de divulgação, sabe? Não tinha eu não tinha um escritório para vender o show, então eu tinha que fazer tudo. Isso estava também me distanciando do estudo do violino. E aí chegou em 2015 eu falei, vou parar tudo e vou ficar estudando. E eu pensei em fazer isso no Brasil. Tipo assim, eu vou ficar só estudando. Se aparecer um trabalho, eu vou lá e faço. Mas se não aparecer, eu não vou correr atrás de trabalho. Eu tinha um dinheirinho ali que eu tinha guardado, economizado, com o negócio de tráfico, né? Tô ligado. Música, gente, é música. Tráfico de música, caramba, não pode nem falar. Faz uma linha pra trilha ali, Isso, ganha uns royalties dali. Eu tinha um dinheiro pouquinho, né? Bem pouquinho, mas eu falei, com isso aqui eu consigo administrar durante 1 ano. Então eu vou passar 1 ano sem me preocupar. E aí quando chegou essa época, engraçado, né? Quando chegou esse ano, 2015, 2016, eu lembrei, caramba, minha irmã mora na Itália. Eu tinha esquecido de tudo isso. Eu falei, cara, minha irmã mora na Itália, cara. Eu vou ver se eu posso ficar lá. Aí falei com ela, ela falou, não, pode ficar, tem um quartinho aqui, você pode ficar no quartinho, né? Ajuda aqui nas despesas, luz, água e tal, tá tudo certo. Falei, então eu vou pra Itália. Aí eu organizei tudo, eu tinha vários equipamentos, eu tinha 4 violinos, tinha violoncelo. Até então você estava morando aqui no Embu ou já estava em São Paulo? Já estava em São Paulo. Okay. Eu morava na Parada Inglesa, perto do metrô. Aí eu falei assim, velho, vou vender tudo, que era um monte de coisa que eu tinha, de violino, pedaleira. Eu fui comprando um monte de equipamento ao longo dos anos, né? Você vai tocando. Aí mas você queria vender para juntar mais dinheiro? Mais dinheiro para eu conseguir passar esse tempo sem me preocupar com nada. Ok. Aí fui para lá. Fiquei 1 ano estudando, pesquisando métodos, didática e tudo mais. Melhorou bem. Aí consegui melhorar bastante. E foi por isso que eu fui para lá, para estudar. Primeira volta. Primeira volta, o cara... Parece besteira, mas é verdade. Você começa... Mas a primeira vez que eu fui, que em italiano é la prima volta que eu andato lì, que essas coisas, né? Aí eu fui lá a primeira vez, estudei esse ano e pouco, 1 ano e meio quase, aí o dinheiro acabou. Mas isso estudou no sentido de isolado, concentrado você no violino, não necessariamente tomando aulas? Não, só eu sozinho. Ok. Porque aí eu já... Né? Isso. Se redescobrindo o violino. Exato. Eu fazia uma coisa parecida, menos chique. Minha mãe morava em Vargem Grande Paulista. Maravilha! Em Vargem Grande Paulista, que é uma cidade mais pro interior aqui. E aí nas férias... Que é bonito com isso, né? E ela morava numa casa que é literalmente de frente pro mato, assim, mata fechada. E aí nas férias eu ia pra lá pra ficar levando surra e estudando violino o dia inteiro. A surra é fundamental. A surra é um elemento... Mas eu ficava estudando violino o dia inteiro, basicamente. Pomeral, gente. Guaratinguetá tem um lugar que chama o Tal do Pomeral. É um lugar onde tem a pedra do macaco, da galera que faz alpinismo. E aí tinha um cara que tinha uma casa de pedra em cima de uma montanha. A gente fazia trilha pra chegar, não tinha energia elétrica, não tinha... Que legal. Lá era o meu refúgio. Você ficava estudando violino lá? Sim. Rapaz. Sim, então lá ficar sentado. Lá foi onde eu tomei a decisão de mudar pra São Paulo. Tinha uma pedra assim na beira do precipício na casa dele. E eu sentei na beira da pedra assim com o violino. Eu me jogo ou vou pra São Paulo estudar violino? Mais ou menos isso. Tem uma música Teatro Mágico que é uma pedra mais alta. Sim. E aí eu fiquei, caraca, eu gosto disso, cara. Eu gosto dessa... E aí eu tava tocando imaginando que embaixo onde tinha aquele monte de mata, era um monte de gente, né? Que da hora, cara. Brisada. Que legal, que bacana. E aí o cara foi pra Itália pra poder se concentrar e estudar violino. E aí o dinheiro acabou, e agora? O dinheiro acabou, quando o dinheiro acabou eu falei, cara, e agora, né? Eu tinha melhorado, mas não tava, porque eu sempre pensei assim, eu pensava assim, porque eu sou autodidata, né? Fui autodidata a vida inteira, aí fui pra faculdade, mas até chegar na faculdade eu tive alguns professores, depois eu conto essa história aí. Se vocês quiserem, claro, né? Por favor. São quantas horas de 5 horas? Quantas você precisar. Você avisou a aluna? Sim. Uma coisa que é importante colocar, se abrir um parênteses bem grande, né? O Galdino tá falando o tempo todo assim, porque eu tinha que melhorar. Mas é melhorar ele com ele, gente. Porque na época que eu conheci o Galdino, ele já tocava violino muito bem. Obrigado. Ele já tinha uma carreira como teatro. Porque quando a gente se conheceu pessoalmente, quando a gente se encontrou a primeira vez, eu já sabia do Teatro Mágico, eu já conhecia
Não tinha associado. Que o cara que tocava no teatro mágico era o cara que tava ali na faculdade. Então, assim, já tocava violino muito bem. Muito bem. Então, essa questão do melhorar é uma crítica nossa, é a gente com a gente mesmo, né? Você foi se reencontrar violinista de coisas, talvez, que você não tivesse satisfeito de você com você. Não Isso necessariamente é uma coisa pessoas. curiosa das profissões. Claro que tem isso em outras profissões também, mas quando a gente fala de artistas no geral, por mais que a gente compartilhe a nossa arte para o público, com o público, no fundo, para a maioria dos artistas, não é pro público. Não é verdade. É pra gente mesmo. Assim. Por um acaso a gente tá compartilhando. É verdade isso aí. É verdade. E assim, que bom que você gostou, mas se eu não gostei, eu não vou estar satisfeito. Exatamente. Igual você falou, você estudava com quem lá? Com a Betina? Eu não estudava lá. Ah. Eu ia lá fazer aula, firular, porque eu não morava em São Paulo. Que legal. Quando eu vinha pra São Paulo, ficava lá na casa do Ney, quando eu vinha pra cá, eu ficava na casa do César, da Tuba. E aí, como era todo mundo amigo, e eu não tinha professor, eu tava na fase de querer mudar pra São Paulo. Entendi. E eu ia lá, e eu entrava nas salinhas e ficava pra todo mundo assim, oi, você pode me ouvir? Genial isso aí, E aí eu cara. fazia aula, tipo, durante uma semana com um monte de gente, eu voltava embora com a cabeça fervilhando. Melhor coisa. Estudava. Aí um falava assim, o arco é assim, o outro arco é assim, o outro arco é assim. O outro... Equilíbrio aqui nos dois ombros. Porque quem dava aula, pelo menos na época que eu me lembro, era o Claudinho, a Elisa e a Betina. Sim. Eram 3 escolas bem diferentes. Sim. Eu aproveitava tudo. Cara, eu lembro que eu conheci o Jussivan, assim, pedindo pro Jussivan me ouvir. O Hugo Kakeyama, eu conheci ele assim, pedindo pra ele me ouvir. Ó, que genial. Ele assim. Genial. Caramba. Esse é o melhor. Eu pensei uma época eu pensei em fazer isso aí, mas não tive a cara de pau. Quando eu entrei na faculdade, eu tava com o César, e aí ele foi me apresentar pro reitor, porque eu precisava me apresentar pra eu entrar, né? Sim. Não, ela veio conhecer a faculdade. Aí ele, não, Nossa, mas vai vir conhecer a cidade toda semana? Pois é, e aí, como eu já tinha conhecido ele a primeira vez, os seguranças viram, na época eu tinha que bater carteirinha pra entrar. Sim, é verdade. Todo dia eu entrava e falava, o cara chegava, cara, Esqueci minha carteirinha. não, nunca pediram. Caraca. E o reitor autorizou na época a fazer isso, né? Porque ele sabia que eu era do interior. Sim. Então, pra mim foi maravilhoso. Bem, maravilhoso Maravilhoso. mesmo. Você teve uma faculdade melhor do que os outros alunos, Eu sem não precisei pagar. fazer aula de nada, e eu só ia pra tocar. Só ia ficava tocando. A melhor coisa, É perfeito. excelente ideia. E Vá você pra tinha faculdade e acesso faça à aula com os alunos. Você tinha acesso à biblioteca, tudo. Tinha, mas eu não usava. Ah, né? entendi. Meu foco ali, Era a técnica mesmo com os professores de e violino. como eu tinha começado Com os a- alunos dos professores de violino. Exato. Eu comecei a estudar violino em 2007. Que Então, legal. assim, eu falei, cara, eu preciso mudar pra São Paulo, eu preciso tocar bem, eu preciso... Era uma forma, Mas ó, né? pega a aula aqui, gente. Exato. Menina do interior foi pra universidade, que não passou, não fez vestibular, não fez nada. Ela não foi pedir aula para os professores. Ela foi pedir aula para os alunos Mas é porque os alunos mais sabiam avançados. mais que eu, Exatamente. porque eu tava Sim, começando. sim. Qualquer pessoa que fizesse qualquer coisa já sabia mais que eu tinha acabado de começar. É, porque pra quem tá assistindo e não tá muito ligado, um aluno de universidade de violino geralmente já toca violino pelo menos razoável. Sim. Pelo Tem menos que chegar razoável. lá com a... Porque ao contrário de medicina, que você vai fazer vestibular e você não sabe nada de medicina, Só estudou aquela coisa de biologia ali. é só aquela coisinha ali, eu sei que é difícil, gente, não é Sim, isso que eu tô sim, falando. sim. Mas você não precisa saber nada de medicina especificamente. Você não precisa operar ninguém. É. Quando você vai fazer faculdade de música, você já tem que estar tocando muito bem. Você já tem que fazer a cirurgia. Exatamente, você tem que tem estar que fazendo fazer- cirurgia já. É. Então, a galera já sabe tocar, basicamente. E esse negócio de ter vários professores, como você falou, ter vários professores que eram alunos. Uma vez me perguntaram assim, cara, como é que eu vou saber qual é o melhor professor? Qual é o melhor professor? Falei, cara, não dá como você saber. Se você está estudando, você não tem nem parâmetro para julgar quem é o teu professor. E outra, um aluno, na minha opinião, né, ele não deve julgar o professor, ele deve aprender do professor. Né? Tem um parâmetro que eu gosto, que é, por exemplo, tem gente que olha errado. Vou escolher o melhor, sou um iniciante do zero, não sei nada. Quero o cara que toque muito. Não só isso. Às vezes esse vai ser o caminho óbvio, você tem razão. Esse vai ser o caminho óbvio. Que era fazer aula com uma pessoa que toca muito. Errado. Normal. Às vezes o cara não tem didática nenhuma. Ele não faz a menor ideia como te ensinar. Às vezes pra ele foi muito fácil. Isso, E mesmo que não tenha sido, ele não sabe como te ensinar. isso. Se a pessoa é um pouco mais safa, ela vai olhar um pouco diferente. Tá começando do zero, vai olhar um professor que tem alunos muito avançados. É isso que eu ia falar agora pra você. Só Isso que foi aí- coisa que eu falei pra ele. Eu falei assim, ó, tem só sem querer te interromper, claro, só pra claro. finalizar. Eu falei assim, ó, você pense na seguinte coisa. Primeira coisa, na minha opinião, né? Aham.
como os alunos dessa pessoa tocam e o que é que esses alunos falam desse professor. A segunda coisa, porque você não tem como ter parâmetro. Então, o seu parâmetro é o que é que você quer tocar, né? O seu outro parâmetro. E o outro, tente ter saúde. Tente ter o máximo de professores possíveis, não ao mesmo tempo. Não ao mesmo tempo. Que foi mais ou menos o que você fez. Você teve vários professores. Então, você tem várias... esse é assim, esse é assim. Aí você vai pegar o seu, vai filtrar. Tem que ter maturidade o suficiente para filtrar. Isso. Que muito professor fala muita besteira. Sim. É igual você vai pro Mas só festival. que o cara que não sabe nada, assim, o cara que não sabe, que está estudando, não sabe se é besteira ou não. Entendeu? Tem maturidade, por exemplo, quando a gente vai para um festival, quem gosta de ir, gosta de tocar e gosta de fazer aula, você vai para um festival, normalmente tem 3, 4, 5 professores. E normalmente, tradicionalmente, as pessoas meio nerds igual a gente gostam de ir tocar para todo mundo. Exatamente. E aí você vai absorver, pera, isso aqui os 5 falaram a mesma, é igual. Então, pera, então isso aqui... Exato, tem coisa aí. Exatamente. Só que eu preciso realmente tomar cuidado. Tá, esse aqui falou que essa frase é bonita e esse aqui falou que não ficou tão bonita. Então é uma questão de interpretação dos dois Isso, aqui. exatamente. Então é ter essa maturidade de separar. Que é difícil, né? É uma das coisas, talvez, é bem difícil você ter essa maturidade. Caso, como eu estava começando a estudar, eu lembro que uma vez eu toquei pro Hugo, escala. Cara, o que ele vai corrigir? É difícil. O professor tem que ser muito ruim pra ele nunca saber te orientar em escala, né? Escala, aí tem que ser uma tragédia. Naquela época, na minha cabeça, passava assim, eu preciso saber o básico. Eu preciso sair daqui sabendo como estudar o básico. Porque eu vinha de um projeto onde era ensino coletivo. Entendi. Então, assim, a minha chance ali era de pegar o máximo de informações do que eu podia fazer em casa sozinha. Entendi. Então, tá, como que eu estudo isso? Isso aqui. Eu lembro que eu toquei pro Jussivan e pro Hugo. Bonito, né? Lindo, mas eu não tinha noção nenhuma daquilo. Eu tinha pego na internet porque eu ouvi e levei pra lá. E aí perguntei pra eles como que eu estudo. Nossa, já deram risada de mim numa vez que eu toquei isso daí. E aí, Vou contar essa história. Conta. Me ensinaram tudo como estudar. Ó. Né? Só pra eu fechar o parênteses que tá na minha cabeça, né? Então, às vezes a pessoa vai por esse lado fazer aula com alguém que tem alunos muito avançados. Errado ainda. Também, sim. Porque esse professor já pegou esse aluno tocando. E levou até aquele nível. Não pegou alguém iniciante igual você. Não é verdade. A parada é, quem que você conhece, que professor que você conhece que tem alunos num nível ainda inicial, mas que estão tocando direito? Esse vai ser o seu primeiro professor. Aí, beleza, você chegou num nível que tá arranhando os alunos mais intermediários. Quem é o professor que tem vários alunos mais ou menos nesse nível que estão tocando bem? Aí, esse é o seu próximo professor. E assim sucessivamente. Tem pouquíssimos professores que conseguem pegar do zero até o nível avançado. E também, assim, tem que ver os alunos também, né? A gente tá falando assim, pensando do ponto de vista que aquele aluno é um cara que quer aprender, que tem, né? Exato. Também tem isso. Naquela época, eu lembro que como a cantareira ainda tava tava no boom dela, todo mundo que cara, a partir do momento que você paga uma bolada pra estudar, você não era tá caro. afim de estudar. Então a minha concepção ali era assim, cara, se a galera tá aqui pagando essa bucha, a galera tá afim. Você falou assim. aula de todo mundo. A Betina entrava na sala pra dar aula, eu tava eu no cantinho sentado. Boa. Tanto que eu te conhecia ficava sentado no cantinho assistindo todo mundo fazer aula. Que legal. Porque às vezes não é você tocando, às vezes você tá observando os outros Sim. estudando. Porque isso era uma coisa que eu aprendi lá e depois eu fazia a mesma coisa no Instituto Bacaré, nos lugares que eu passei, né? De observar a aula do outro. Você aprende mais observando, né? Eu sempre fui autodidata, como eu falei, né? Desde de pequenininho, estudei sozinho, tal. É uma história que depois a gente pode contar. Até que eu fui pra faculdade. E aí, quando eu cheguei na faculdade, foi isso. A Betina ouviu, eu fiz o teste lá. E ela falou assim, não, você toca bem e tal, só que a mão direita, a gente tem que ver tudo. Meu Deus, vocês chegam aqui com a questão do arco totalmente... E aí, assim, um dia eu fui tocar pra ela, que as coisas que a Betina passou pra mim, até hoje eu estudo. Nunca parei de estudar. Porque ela passou um módulozinho de escalas e exercícios de golpe de arco. Aquilo ali eu nunca parei. Claro, eu acrescentei várias coisas depois, por causa dessa pausa que eu falei pra me concentrar em... E aí um dia você falou assim, né, que ela falou que eu tocava bem. Assim, eu sentia que tinha, né, muita coisa pra... E aí um dia eu toquei pra Betina lá a sonata número 1. O adágio, né, do Bach, pra violino solo. Aí toquei, pá, e ela ficou assim com o olho fechado, concentrado. Assim, eu falei, caraca, mano, acho que dessa vez eu toquei bem. Só que aí, anos depois, eu pensei, então ela tava com um puta sono, né?
não dormiu nada e chegou cansada lá e ficou cochilando e eu achando que ela tava ouvindo. Mas tô brincando, depois ela falou, não, muito bem. Só que assim, eu senti que tinha muita coisa para eu aprimorar. E na faculdade, como você falou, a pessoa que chega lá, ele já tem que chegar fazendo cirurgia, o músico. Não chega... E os professores não têm nem tempo, são 40 minutos de aula. Pra te ensinar a tocar violino. Não tem que ensinar violino. Não tem pra te ensinar música, como você fazer música com o seu instrumento. Interpretação de coisa, estilo, tempo, blá, blá, blá. Que também é uma coisa, tem muito de visão do professor, da escola do professor, da tradição que ele está seguindo. Ou seja, são coisas que são super importantes, mas você não vai te ensinar aquelas coisinhas erradas. Erradas assim, né? Que não te agrada, né? Então, por isso que eu sentia que eu precisava parar tudo para focar no violino, sem ter que, amanhã tem ensaio para eu pegar 20 músicas, amanhã tem a turnê, tem DVD, tem gravação de CD. Com isso, você está sempre com a música, mas você nunca está aprimorando o instrumento. E eu queria parar com tudo isso para focar no instrumento. E última coisa que eu vou falar. Como eu tinha ficado 10 anos tocando com uma banda, que era o Teatro Mágico, banda, como é banda? É barulho, né, cara? Entre aspas, né? Som pesado, massa de som, não é orquestra sinfônica, ou uma orquestra, um quarteto de cordas ainda, que até todo mundo tocando aquele piano. Não tem isso na banda, né, cara? Não tem pianíssimo. Não tem pianíssimo. É forte ou fortíssimo? Forte ou fortíssimo. Então, assim, quando os caras falam piano, é forte. Não é forte, não é? Então, assim, e para um violinista que toca sozinho numa banda dessa, com bateria, com guitarra, com baixo, com gente cantando, com um público cantando, você acaba pegando os negócios de fazer força no arco, de empurrar a corda. Vai adaptando a técnica aquela realidade. No feeling, né? Exatamente. Naquela realidade. Eu tocava um instrumento elétrico. O instrumento elétrico não tem essa delicadeza de você sentir. Se você pesou um pouquinho, você já sente que a corda já... Não, o instrumento elétrico você faz força mesmo, que é para vibrar lá o captador para ir. Então, assim, é uma outra escola também que a pessoa vai ter que... Tanto é que agora eu tô tocando nesse show Teatro Mágico com o meu violino acústico mesmo, com um captador ótimo. Ok. Mas tá. Estou acompanhando os ensaios que eles estão postando nessa edição. Todo ensaio da lista. Maravilhoso. Aí eu tinha que fazer essa mudança do instrumento acústico, do barulho para um instrumento... Não, do instrumento elétrico para o acústico, do barulho para o silêncio. E por isso que eu tinha que ficar esse ano estudando. Aí fiquei aquele ano e foi essa história. Que maravilhoso, cara. E eu falei da galera que riu de mim tocando lá o terceiro movimento do Bach. Foi porque eu estudei isso com um professor X, que era aluno do Bozizio. Então os arcos que eu tava usando eram os arcos, teoricamente, do Bozizio. E, por algum motivo, isso foi no teste de escolha distante do Festival de Poços de Caldas. Que legal. E aí eu toquei o solo começando pra cima. E aí eu não tinha muita referência de qual era a direção do arco disso, geralmente. Hoje em dia eu sei que normalmente é começa pra baixo. Eu tô aqui pensando E aí eu fiz pra cima. E aí eu via lá uns dois assim no canto, olhando assim, tipo... Coisa de violinista, sabe? De olhar assim... Nem lembro o nome de vocês. Eu acho que o senhor está esquecendo. Essa coisa egocêntrica, né? Egótica que tem entre os violinistas, acho que só se compara com as modelos, né? Aquelas modelos que desfilam tem. Eu acho que, assim, hoje eu sinto a real, assim, tá? Hoje eu sinto que é um pouco menos. Mas porque a internet acaba aproximando mais das pessoas. E quando a gente está junto com as pessoas, a gente quer estar junto das pessoas. Tem mais opiniões, mais... A gente entende que as pessoas não são iguais, mas eu acho que quando eu era mais nova, eu sentia muito isso. Sim, eu também. Eu ia fazer concurso em orquestra, eu era a pessoa que chegava, abria o violino e sentava no canto, assim, eu tinha medo das pessoas. Eu não vou nem tocar, eu juro que eu afinava, fazia uma escala e ficava quietinha. Que doido. Porque a galera olhava assim, porque se alguém me olhasse desse jeito, eu já não queria fazer a prova, já queria pular. Era assim, hoje tá menos pior, né? Mas de onde você... E quando eu fiz uns 2 testes disso aí. Engraçado que eu chegava, não era, como eu estudava sozinho, né, cara? Eu acho que era um alienígena que entrava ali. Os caras, quem é o seu professor? Mas você estuda onde?
ficava, espera que eu vou beber uma água ali, tá? Agora você falou que foi autodidata até chegar na faculdade. Como isso? Como que o violino entrou na sua vida então? Então, o meu pai, ele tocava violino, mas totalmente mesmo amador. Tanto é que quando ele tocava, ele fazia umas caretas engraçadas, porque o som saía meio... Sabe aquele som assim meio igual giz? Como é aquele negócio que você faz assim no... Giz. Giz, igual giz. Ele pegava... Sabe aquela coisa que... Sim, arranhado. Quando eu fui ter esse contato, ele tocando. Porque quando eu nasci, ele parou de tocar violino. Aí eu fui crescendo. Um dia eu vi que tinha uma caixa em cima do guarda-roupa. E que ninguém podia mexer naquilo ali. Não mexe ali. E um dia eu fui lá e abri. E era um violino que estava abandonado. Tinha até teia de aranha dentro do violino. Teia de aranha não. Teia de aranha é normal. Não, mofo também é normal. Tinha um ninho de rato com 2 ratinhos. Meu Deus! Filhotinhos. Sabe aquele ratinho, filhotinho assim, pequenininho? Tinha. Mataram os coitadinhos, né? Porque não teve condição de seguir a vida deles. Mas assim, tinha isso, cara. De tão abandonado que tava esse estojo, um estojinho bonitinho assim, parecia. Giannini, no violino de Giannini, tranquilo Giannini, lá dos anos 80. Dos anos 80, modelo Stradivarius. Todo mundo achava que tinha um Stradivarius em casa, né? Aqui no Brasil, meu avô tem um Stradivarius. E é sempre, não, porque tá lá no eu achei no guarda-roupa da minha avó. Cava mais um pouquinho que você vai achar alguém de Pompeia lá dentro. Aí eu pegava e falei assim, a gente pegou esse violino e aí eu achei legal. Porque, na verdade, eu comecei a ter o contato com o violino na igreja, indo para a igreja. Minha mãe era da igreja, ela ia para a igreja, nessa igreja tinha essa escola de música. Né? Não era escola de música, era uma possibilidade de você tocar para tocar na igreja. Aí, o cara que seria o professor da igreja, que era uma espécie de, entre aspas, de pastor, tinha outro nome. Ele chegou e falou assim, olha, eu não dou aula, mas eu posso acompanhar. Eu digo para você qual é o instrumento, o livro que você tem que ler, o método, e te acompanho e você vai... Então, assim, ele não era professor porque eu chegava lá... Ele ia só te dando uns tapinhas para te orientando, assim, opa, sai daqui, é por aqui, vai para ali. Mas nunca disse, pega assim, pega assado, faz assim, nada, nunca falou nada. Eu chegava lá com um método, que era um método, não sei se você conhece, J. Lambert Ribeiro. Eu sim conheço. Já ouvi falar, né? Mas não conheço. Ainda bem que você não conhece. Olha o corte! Conta. Não, tô brincando, pessoal. Mas deve ter morrido já o J. Lambert. Não faço a menor ideia. Deve ter morrido, cara. Mas a família Dá tá uma olhada aí. aí, se... A família deve estar aí. Não, Aí outra... O livro é legal, na verdade, sim. Só que ele é bem um resumão. Todo mundo pode... escrever coisa ruim, sim, né? Assim, sim. Inclusive tá aí o Schmoll, tá? É o direito do cara. Lorê, posso citar vários aqui. Então. Lorê pra mim é o ápice. Cara. Da idade? Eu comecei com ele, cada vez que eu lembro, porque eu comecei na corda só, fazendo eu falei, meu Deus! Coitada das crianças, velho. E não significa... Eu quero só fazer um adendo aqui. Não significa... eu tô falando que o Schmoll é ruim, e é mesmo. Tô falando que o Larroy é ruim, e é ruim mesmo. Não significa que não é possível ter bons resultados com Sim, isso. claro que não. Porque se você tem um bom professor... Cara, ele vai fazer milagre com aquilo. Sim, e é milagre mesmo, porque é ruim. Não interessa o método. É o professor. É a orientação, a boa vontade do aluno. Só que aí que tá o detalhe, porque eu não tinha orientação. Mas você tinha a boa vontade do aluno. Tinha isso aí pra caramba. Isso aí muito. 50-50. Sim, isso Eu aí- diria que, na verdade, a boa vontade do aluno é 80. Sim. Sem isso não vai pra lugar nenhum. A orientação do professor... É porque o dar aula que as pessoas não entendem, é que não entendem que eu falo, quero dizer, os alunos, né? Porque eu passei muito por isso. O professor, ele pode te orientar da melhor forma possível every fucking day. Se você não falar, tá, entendi, isso aqui eu tenho que fazer assim, e você for isso, cara... Não vai. É a mesma coisa que eu te dar uma receita de bolo. Se você não for pra cozinha, pegar os ingredientes e cozinhar, é só uma receita de bolo. Como aquele ditado, né? Você dá pra levar o cavalo até o rio, mas não dá pra obrigar ele a beber água. Exatamente. A sede é dele. A sede é uma coisa dele. Ou ele tem ou ele não tem, né? Exato.
É verdade. Você ia falar alguma coisa? Não, e tem um aluno que ele quer debater com o professor. Já viu isso? Troca de professor, você quer debater? Exatamente. Né? Então eu conheci uma pessoa mesmo que eu falei assim, ó, depois desse tempo todo que eu fiquei estudando e tal, eu fui absorvendo o meu jeito de estudar, que é o que eu faço todo dia, tá? Tô gostando. E aí eu fui passar isso para uma aluna, digamos assim, né? E aí eu falei para ele, ela falou assim, mas pera cá, eu sou canhota. Eu falei, veja bem, você vai fazer uma coisa com as duas mãos. Aí a gente vai entrar numa conversa interessante. Tá. Assim, você pode, se você quiser virar as cordas, mudar tudo, você pode. Mas o que eu tô te passando, tanto faz se você virar para cá ou virar para cá, é a mesma técnica. Pelo menos que eu posso te passar. Mas, como você está fazendo uma coisa com as duas mãos, se você entra num carro e você tem a marcha aqui, você não vai pedir para um cara fazer um carro para canhoto. Cara, tem uma história bem interessante uma vez que entrou um cara assim, eu trabalhava na loja de instrumentos nos anos 90. E aí eu trabalhava na loja de instrumentos, como vendedor. E eu tocava teclado, tocava violão, tudo que tinha na loja eu tocava um pouquinho, né? Que legal. E aí eu ficava fazendo demonstração pro pessoal. Aí um dia chegou um cara, olhou, eu só olhando pra esse cara, não vai comprar nada, né? Que vendedor tem isso, né? Vendedor fica puto quando aquele cara entra e não compra. Aí eu só olhando, ele olhou. Aí perguntou, quanto é esse órgão? Tanto. Esse teclado? Tanto. Esse violino? Ele perguntou toda a loja inteira, beleza. Aí um dia depois Aí depois ele chegou pra mim e falou, vem cá, cara, você tem teclado pra canhoto? Teclado pra... Eu falei, tem. Você pega o teclado assim e faz assim, ó, vira em contrário. Assim, e toca ao contrário, já é pra canhoto. Mas, ó... Qualquer um desses sabe que quando eu criei o canal do Violino Didático, se eu não me engano, em 2015, esse vídeo saiu ou em 2015 ou em 2016, eu gravei um vídeo usando argumentos muito parecidos com o que você tá dando agora. O vídeo chamava Violino Canhoto, algo do tipo, né? Legal. E aí eu falava que as duas mãos fazem coisas diferentes, então você vai ter que começar do zero de qualquer forma, etc. Até que a vida me deitou no chão e me deu uma surra. Ó, que louco. E eu tenho distonia focal, que é um distúrbio neurológico de movimento, que ele faz com que alguns movimentos específicos não funcionem da forma como eles deveriam funcionar. Que louco, mano. E aí, por um tempo eu ainda conseguia tocar o que eu precisava para dar aula, para fazer as coisas que eu fazia, então fui seguindo, até que em 2019 eu só não conseguia tocar mais de jeito nenhum. Caraca! Exatamente. Mano, que negócio doido. Exatamente. Só pra você ver, caso você nunca tenha visto... Você deve ter ficado bem triste, né, cara? Imagina, eu toco desde os 6 anos de idade, nunca fiz nenhuma outra coisa na minha vida. Caraca. E aí, basicamente se eu posicionar o violino inclusive, você tem violino pra cacete. do lado tradicional... Qual é que você vai me dar aí? Se eu coloco do lado tradicional, aqui, ó, nada, normal, né? Coloquei aqui de leve, mais ou menos normal, porque eu já tô sentindo vindo. Se eu começar a colocar pressão, não sou eu que tô fazendo. Mentira. Não sou eu que tô fazendo. Que louco, bicho. Então começa a acontecer esse movimento. Aí, Galdino, quando ele faz isso, olha bem aqui, ó. Você vai ver que Mas isso aí você não tá fazendo isso. Não, eu tô parado. o nervo mesmo, ó. Bota, faz de novo, bebê. Que doido, mano. Se eu tentar colocar... Se eu tentar colocar pressão, é isso que acontece. Então isso chama de distonia focal. Eu ainda consigo tocar alguma coisa se eu não colocar pressão nenhuma. Tocar toda assim. Tá ótimo, então. Só que eu não consigo tocar nada forte. Enfim. E eu tenho que, mesmo fraco, eu tenho que ficar meio que entendi. controlando, você sempre fica alguma coisa. segurando. Por um tempo, beleza, eu conseguia tocar pra dar aula, isso aqui é bem mais do que suficiente na maior parte do tempo. Sim, pô. E às vezes eu segurava o arco assim, pra tocar algumas coisas específicas que eu precisava de mais peso. Só que aí não dá pra fazer espicato, não dá pra tocar no talão, não dá pra fazer um monte de coisa. Até que eu precisava demonstrar esse movimento aqui, que a gente chama de abertura do quadrado aqui dentro. E é um movimento que eu não consigo fazer mais aqui, né? Porque se eu colocar pressão pra fazer... Já começa, ó. Então eu não consigo fazer. Entendi. E aí eu peguei e virei assim do outro lado pra demonstrar pra uma aluna. Peguei com uma certa dificuldade
e demonstrei o movimento. E aí rolou. Rolou não, foi terrível, mas o movimento aconteceu. Entendi. E aí isso plantou uma pulguinha assim atrás da minha orelha. E se eu começasse a aprender violino do lado oposto? Isso eu ia conseguir, pelo menos, voltar a tocar violino, demonstrar coisas básicas para os meus alunos novamente. E, porque olha só que doido, eu não tinha uma dificuldade para dar aula para os alunos mais avançados. Porque a maioria deles eu conseguia só falar e eles faziam. Quem é iniciante precisa que você demonstre, que você fale, blá blá blá. Não, cara, não entende. Não entendo. E aí eu comecei essa jornada de aprender violino do outro lado e comecei a pesquisar sobre... Peraí, mas será que existem pessoas que tocam violino do outro lado? E aí, eu nunca tinha visto. E aí, exato, mas você já foi pesquisar? Não. Exato, eu também nunca tinha ido pesquisar. E aí eu descobri eu já até pensei em pesquisar, depois desisti. Isso aí é ilusão. Exato. E aí... Isso é ilusão. E aí eu fui pesquisar e vi que, cara, tem registro... Aí tem gente... Tem galera que toca... Tem uma galera que toca ao contrário. Louco. Muitos por conta desse mesmo problema que eu tenho, ou por outros problemas, por problemas de amputação. Mas tem gente que era simplesmente pelo fato de ser canhoto mesmo. E aí você teve que aprender do zero mesmo. Do zero mesmo. A mecânica do zero. A mecânica do... Tô aprendendo, né? Deixa eu ver. Isso aí é ótimo, porque você mexe com... Que doido. Tô aprendendo do Mano, zero. e tem um negócio, quando a gente entrou aqui, eu falei essa brincadeira, que você mostrou o violino aí ao contrário. E eu lembrei dessa história. Ó, acho que a sua luzinha tá acesa do celular. Rapaz. Segue como é a minha... Aí, assim, eu lembrei quando eu vi que uma vez teve uma palestra com uma neurocientista. E ela falou assim, ó, se você quiser ativar o seu cérebro para evitar até questões no futuro que possa acontecer de Alzheimer, essas coisas, essas doenças que são degenerativas do cérebro e tal. Ela falou assim, faça coisas ao contrário. Por exemplo, ande de costas. Pegue a xícara com a outra mão, adoce, escove os dentes com a outra mão, faça várias coisas. Calce o sapato começando. Ou seja, faça durante 15 dias uma coisa que você faz de um jeito, faça ao contrário. Aí um dos músicos perguntou, e se tocar um instrumento tipo violão? Pô, isso é ótimo, porque você mexe com toda uma estrutura neuronal, né? Acho que é esse que é o nome. Neuronal aqui, você vai mexer com todas as conexões das sinapses lá, um monte de coisa que ela falou. Sinapses que estão habituadas a ser interligadas de um lado, elas começam a trabalhar do outro. Você criar ligações para fazer a mesma coisa, só que ligações diferentes. E aí você vai com seu cérebro faz um negócio assim, uau, ela falou, isso é ótimo. Então o que você está fazendo aí é sensacional. E aí, nessa minha pesquisa, eu descobri a galera canhota, e aí tem um site alemão que lista violinistas desde o século XIX que tocaram em grandes orquestras com o violino ao contrário. Que louco. E aí cai por terra aquele argumento, não tem orquestra. Tem. Lá na França, sua vizinha, tem uma orquestra que chama Les Siacres, não sei se estou falando corretamente, que é uma das principais orquestras da França. O chefe de naipe dos segundos violinos toca com o violino ao contrário. Que louco. E só porque é canhoto. Além do site, gente, joga no YouTube. É só pesquisar um pouquinho. E no caso dele não foi nenhum motivo, é só porque ele é canhoto. Ele foi mal orientado. Cara, ele foi mal orientado. Cara, ele toca numa das principais orquestras da França. E foi aluno do Ivry Gitlis. Exatamente. Tipo assim... Foi, tudo bom? Não é... Então, assim, isso abriu muito a minha porta. E vários argumentos que eu usava que era meio que viés de confirmação, porque alguém me falou, eu ouvi e na minha cabeça fez sentido, eu continuei reproduzindo. Até a vida me deitar no chão. Mas aí tem um detalhe, né? Claro, aí é isso que eu falei pra ela. Veja bem, você pode aprender ao contrário, se você quiser. Só é a gente virar a corda. Ou você pode aprender assim. Porque o fato de você estar estudando... Sendo canhota e tá tocando violino, como todo mundo usa... Mas se a pessoa tocar, tipo assim, ó... Tocar sem inverter as cordas. Sem o quê? Sem... Também, ainda falei isso também. Eu quis fazer uma gracinha só. Você pode tocar, inclusive, como acho que era Jimi Hendrix que fazia isso. Que não invertia as cordas. Não invertia as cordas, simplesmente... Você pode simplesmente inverter a ordem e tal. Nada disso é proibido. Tudo você pode fazer o que você quiser. Agora, só que o que eu tô te passando é
a técnica do instrumento, você vai usar de qualquer jeito. Não vai mudar nada. Porém, não é porque você é canhota que você não consegue tocar este violino do jeito que ele está aqui. Isso eu falei para ela no caso dela. Entendeu? Que é uma verdade também, porque você está usando as duas mãos. Você vai ter que aprender tudo com as duas mãos. Essa questão do inverter, do não inverter, do aluno que é canhoto tocar do lado destro, ela vem para uma questão de tradição. Isso também. É uma coisa que vem sendo repassada há anos e anos. Eu estou aqui para demolir essa tradição. Eu estava conversando com uma amiga do barroco, né, que tem muito mais conhecimento em barroco do que eu tenho, obviamente, e aí ele estava me contando que, na verdade, no barroco era muito comum, porque o barroco não tinha regra. De que lado? Não tinha ainda um livro escrito assim, violino se toca do lado. Falando, então, você tem que apoiar no ombro esquerdo. Não. Podia ser apoiado no ombro direito ou no ombro Inclusive, esquerdo. tu podia apoiar até no peito, né? No braço mesmo. Era a questão do você está tocando, como você está tocando. O resultado é o que importa, no final das Exatamente. contas. A Bettina Stegman falou isso. Ela não ficava olhando posturas, ela ficava assim, toca aí ela fechava, ficava aqui concentrada, porque ela queria saber o som. O que importa que a gente está fazendo é som. Isso nesse nível de universidade. Se você é iniciante, aprenda a postura correta. Mas eu acho que isso é muito importante a gente hoje voltar nessa tecla. Hoje a gente a rede social ela traz isso, né, mais descaradamente. A gente consegue ver mais pessoas atuando com o violino apoiado no ombro direito ou no ombro esquerdo. Mas de quebrar um pouco disso, de que as pessoas elas acham que aquilo é uma regra e que aquilo tem que ser. Não tem. É igual pegar no arco, né? Você pega assim, esse livro que eu estou falando que eu estudei, o J. Lambert Ribeiro, que eu não estou dizendo que é bom, assim, ele só não tem nada, não tem informação, né? Só tem as notinhas ali e tal. E vai rapidamente para novas coisas, tem esse negócio de posição, várias questões aí, né? Que eu não depois que eu fui estudando do jeito que eu fui desenvolvendo o meu jeito de estudar, tá? Assim, é o método Galdino, que só serve para mim mesmo. Que eu não estou vendendo. Vai ser o método Galdino? Que eu não estou vendendo nem divulgando. Então, assim, eu comecei a ver coisas que travavam, isso que você falou, era tudo travado, assim, entende? Eu tinha dores aqui, tinha um nódulo nas costas de dor, de posição, de ficar assim. Essa marca aqui foi de antes, né? Essa marca de... Eu tinha dores aqui, dor de torcicolo que não acabava nunca. Mano, era tudo ferrado meu corpo, assim. A mão aqui tinha dor, tinha vezes que tinha essa unha sofria, porque era tudo assim, ó. Apertadíssimo. Tensionado. E o que você falou, uma coisa que você falou, que era... Você falou assim, ó. Tem coisas que um professor fala, outro professor fala igual, outro professor fala igual, Eu comecei a perceber que todos os caras que eu via masterclass no YouTube, ou na internet, ou livro que eu li, todos, 100% relaxamento. Relaxamento. Bicho, isso aqui tá igual aquela coisa do médico, né? Que o médico fala assim, doutor, qual é a melhor forma para combater o estresse? Alimentação saudável, meditação, exercício físico, beber água. Ou seja, aí fala, doutor, qual é o melhor para câncer? Para tudo, era sempre a mesma receitinha, que é a receita da saúde. Aquilo é a saúde. Que é justamente aquela que você não segue. Que ninguém segue. Que é aquilo que ninguém segue. Por isso que a maioria, todo mundo, quase todo mundo é doente. Então, assim, voltando pro violino, eu vi que todos os caras falavam relaxar. Eu falei, então, cara, eu tenho que relaxar. Eu comecei a perceber que eu pegava aqui, assim, o braço do violino, os dedos, eu apertava no espelho e doía. Eu falei, velho, vou criar um jeito para não apertar, destravar tudo. E aí foi pensando nesse destravamento que foi isso que foi pra mim, que foi crucial. Foi assim que nasceu o método Galdino, arrasta pra cima. Tem link aí na descrição. Tô brincando, não tem não. Eu acho que é legal você falar isso, principalmente pra quem tá começando a praticar ou tá nos primeiros concertos, enfim, o quão é importante o relaxamento. Isso é uma das coisas que a gente fala, eu falo muito, o Jean fala muito, a gente fala muito pros alunos no geral. Se você está sentindo alguma dor, é porque tá errado. É o que eu falo também. Doeu, tá errado. Todos os meus alunos, eu sempre falei, se você está sentindo alguma dor, está errado. Exatamente. Exceto quando você começa a estudar, que você sente um desconforto. Ah, sim, claro. Mas o desconforto, porque muita gente não sabe a dor duradoura. Desconforto e dor. Dor é uma coisa, desconforto é outra.
ponto. Claro, o cara nunca pegou aquilo. Ele vai pegar, claro que seu braço vai... Você vai Cansar, ativar, vai. vai Até a cansar. circulação acostumar, até seu corpo acostumar. Então você começar uma atividade física diferente. Exatamente. Mas isso é uma semaninha, acabou, você já tá Exato. adaptado. Se está recorrente, se você está estudando violino há 1 ano, 6 meses... Tá você com dor no continua mesmo lugar há muito dor, tempo? Por favor, tem alguma coisa errada. Eu tive que fazer a acupuntura. Ou no violino, ou às vezes na sua saúde mesmo. Na saúde, na saúde. Eu dormia, acordava com dores. As pessoas têm o hábito de querer se encaixar no violino, né? Elas Isso. montam em cima. Não. E Exato. isso, Seu corpo tá aí. O corpo E se tá você aí, quiser, não, claro, não. aprender a tocar violino pra não ter dor, pra aprender direitinho desde o início, tem um link do todo passo a passo pra aprender violino aqui na descrição. Isso tem que mesmo. maravilha. Pode clicar. Inclusive, eu recomendo, hein? Quer dizer, não sei se ainda tá disponível, mas até o momento que a gente tá gravando tá disponível, então toca aí. Inclusive, bate-papos legais como esse onde a gente fala sobre relaxamento. Eu não falei isso no início? Não. Não falei no início. Toda segunda, quarta e sexta, às 10h43. E eu não falei no início. YouTube, no Spotify. Poxa, esqueci. Sai episódio de segunda, quarta e sexta, às 10h43. Se você não é membro, considere ser membro do canal pra você ter disponível. Acesso antecipado. E tem no Spotify tudo, né? Tem quase tudo. Tô me dando bronca porque eu não tô subindo no Spotify os últimos episódios. Mas vai subir. Vai Quando subir. esse aqui sair, Talvez hoje eu vou arrumar Vai isso. ter vários. Ok. Que legal. Maravilhoso. Então é segunda, Quarta. Segunda, quarta e sexta, às 10h43. Segunda, quarta e sexta. E olha, nós fizemos... 10h43. Às 10h40. 43. Às 10h43. Não perca. Ah, louco! Se você gostou dessa chamada, já deixa o seu joinha. Se você não gostou, deixa também pra gente quer engajamento. Deixa o dislike, que tanto faz. E ajuda no algoritmo. Exatamente. Exato. O YouTube não entende o que é like e dislike. O YouTube Fala é uma máquina. mal lá, critica, mas comenta. E, cara, então, você fez esse primeiro processo autodidata. E como que foi pra você decidir que ia fazer faculdade de música? Ah, sim. Então, eu fiquei a vida inteira nisso aí. Porque isso aí foi o comecinho, que é aquele cara que não me passava nada e esse método que também não tinha nenhuma didática, né? Uhum. Assim, tinha as notas e as coisinhas lá, mas não tinha didática, né? E aí eu fui, com isso, passei um tempão ali, os primeiros tempos na Bahia. Estou falando na Bahia há 40 anos atrás. Na cidade onde eu morava não existia nem loja de Você instrumentos. nasceu na Bahia. Eu sou baiano. Ah, ok. Eu, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Só a galera top. Inclusive o Willer Brasil, Moreira. Inclusive o Brasil nasceu na Bahia. É verdade. Só uma galerinha aí. Só a galerinha aí. Só uma galerinha. Aí assim, era na Bahia, na cidade chamada Feira de Santana, há 40 anos atrás. Não existia loja de instrumentos, não existia orquestra, que eu saiba. Que eu nunca vi. Uhum. 40 anos atrás, eu acho que não. É, E provavelmente. você pensa assim que desde aquela época era o trio elétrico, era a música popular. Até pelo menos tinha uma mais MPB tocando no rádio, né? Que eu gosto, né? Uhum. Então, assim, mas não tinha tradição de música. Não tinha tradição. A música clássica que eu ouvi, que eu gostava, porque às vezes eu ouvia numa rádio que tinha lá, uma rádiozinha que tinha 1 hora do meio-dia, tinha música erudita ou música instrumental, né? Digamos assim. Às vezes era aqueles pop instrumentais ou era música clássica mesmo. Uhum. E era só a única chance que você tinha para ouvir música clássica, era a única. Depois não tinha, porque eu não tinha disco, não tinha nada. Aí um irmão meu, ele trouxe uma fita cassete com os concertos de Bach. Sabe isso que eu... Pam, pam, pam. Tararam, tararam, pam, pam, tararam. Foi assim, caraca, mano, eu ficava ouvindo aquela fita cassete a vida inteira, né? Então não tinha Nossa, numa fita cassete. fita cassete. Então, só para dar uma dimensão do que era estudar violino naquela época, né? Esse negócio é uma loucura, né? E na Bahia... Nossa, fita cassete ficou meio escondido na história, né? Sim. Porque assim, os LPs tomaram... E voltando agora. Exato. Os LPs eram o principal. Aí teve a fita cassete, que não vingou muito. A maioria das pessoas continuou usando o vinil, o disco. E aí depois veio o CD. A fita cassete era um negócio que você gravava o seu repertório. É como a sua playlist. Você pega... Você não sabe da fita cassete? Sim. Você pegava, porque você pensa assim como se... Eu tava pensando nisso, que ele falou, né? Foi real, né? A fita cassete não vingou tanto, A assim. fita cassete era a playlist. Você pegava vários discos de vinil e aí você tinha como gravar gravava as do músicas disco. que você queria. Aí você fazia o seu repertório que não era daquele disco. Aí você tinha lá... Eu tive um Walkman, né? Eu usava muito aquilo. É verdade, a galera usava a fita cassete mais pra gravar Isso, coisas isso. Sim.
do que necessariamente pra comprar Cara, mídia. Você lavou uma memória, eu tinha um Walkman amarelo. Exatamente. Ó, que louco. Olha aí, ó. Caramba. O ano era 1900. Eu tinha um disque, eu levava pra escola um Discman que eu ficava escutando. Mas aí disse que já era CD. O É, já era CD, já era CD. Tá chegando na verdade. Depois, na Futuro, apareceu os Walkmans que tinha rádio também, que você podia Putz, pegar. pior. Pior. Eu tinha o vinil das Paquitas. Porque você tá falando, eu comecei a destravar uma série de memórias ali, cara. Tinha vinil das Paquitas. Tudo isso, claro que eu ouvi falar, né? Não... Eu descobri no Google. É o Google lá. Aí o irmão seu arrumou Sim, ele fita trouxe a cassete com fita. os concertos de Beethoven. De Aí Bach. eu fui morar no Rio de Janeiro. Ok. Aí eu comecei a ter a possibilidade. Mas mesmo assim não entrei. Vim pra São Paulo. Aí em 93 eu entrei na que hoje é chamada o EMESP. Era o ULM. Sim. Entrei na ULM. Aí foi a primeira vez, em 93 eu já tinha 20 anos. Foi a primeira vez que eu tive contato com professores profissionais, músicos de orquestra, que me ensinaram, tá? E aí mas também foi pouco tempo, né? Porque eu depois já teve aquela... Quem tava de professor de violino na época? Cara, ele era um violista, quer dizer, ou seja, um violinista frustrado, né? Brincadeira, galera. Era um violista chamado Paulo Co, alguma coisa assim, cara, não lembro exatamente. Era o violista da Jazz Sinfônica. Tá? Ok. Jazz Sinfônica. Gente boa pra caramba. Mas ele falou umas coisas também assim que ele... qual é o método que você está estudando? Aí eu estudava o Charles Dunkler. Não sei se Dankla, conheço. Aí eu peguei o Charles Dunkler, que foi o método que eu estudava, e ele foi, toca aí a primeira lição. Aí eu toquei. A segunda, a terceira, eu toquei. Aí eu fui tocando. E aí, assim, ele nunca parou no ponto de falar também essas questões de que a gente está falando aqui de postura, de relaxamento, nada disso. Daqui eu acho que essa é a didática crucial, né, cara? essas coisas que a gente falou aqui. O professor meio que... Especialmente de alguém no início da jornada, o professor me serve mais pra isso, na verdade. Pra isso, né? E eu tinha um lance, que é esse lance também que... Mas só pra concluir, como eu cheguei na faculdade. Aí eu passei um tempão, mas eu falei, eu tenho que ir pra faculdade. Tem uma história interessante, depois se você quiser eu conto. Que é que eu tive uma masterclass, meio como aquilo que você falou. Não sei se você falou no ar. Você falou no ar já, né? Que você ia nas escolas, na faculdade, na Cantareira. Eu fiz meio que isso uma vez. Depois eu conto aqui. Na ULM? Não, eu fiz na Holanda. Que eu fiquei 3 meses na Holanda. Nível, né, Brasil? Eu fiquei 3 meses na Holanda. Vou contar logo para não esquecer, né? E nesse processo de querer ter professor, porque eu queria ter professor, não tive esse negócio, eu sou autodidata. Não, nunca tive isso. Eu não tinha, porque não tinha condição, entendeu? Ser autodidata não é uma honra. Não é uma honra, é uma necessidade. Tipo, eu não tenho quem me ensinar. Ter professor, eu não tenho quem me ensinar. Eu quero aprender, eu vou dar um jeito. Entendeu? Agora, eu sou autodidata e... Eu sou bonzão. Meu amigo, você tá andando em círculo porque você quer. Você quer, exato. E Você tá... lembrar uma coisa, hoje em dia, se você quer ser autodidata, se você quer aprender, tem um canal aqui dos violinistas. Exato. O YouTube é fundamental. Canais assim como o de vocês é fundamental. Muita coisa que nesse período que eu fui me isolar para estudar, para coisa, foi no YouTube. Foi tudo no YouTube. Porque ser autodidata porque quer é você ser medíocre porque você quer. E perder tempo porque quer. É besta, besta. Eu não era autodidata porque eu queria, porque eu sou... Não, é porque eu não tinha. E eu queria ter os professores. Você tinha sede de aprender. Eu queria ter professores que falavam, mano, tenho que ter professor bom. Só que você sabe que ter um professor bom também tem um custo que... Né? Tem um detalhe assim de ter professor bom que é difícil às vezes. Entre você querer fazer algo e não ter condições, porque quando eu cheguei em São Paulo... E nessa época não tinha YouTube, tá, gente? Não tinha YouTube. Exato. Tinha fita cassete. Eu queria fazer aula e eu não tinha grana pra pagar um professor. Sim. Eu fui pra um festival, tocar pra uma professora conhecida no festival, e aí ela me deu uma bolsa. Porque o festival, essas coisas, elas são importantes pra isso. Porque quando ela falou assim, vem fazer aula comigo, eu falei, eu não tenho dinheiro. Exatamente. E aí? E é caro. Cara, porque na minha época, É caro porque ela... de 72 anos, as aulas eram tipo R$120 a hora aula, R$150 a hora aula. Isso. Agora deve ser quanto, mais ou menos? O pior é que continua igual. Continua mais ou menos igual. Mas eu cheguei numa época da minha vida que eu pagava R$180 por aula. Sim. Na época que eu fazia faculdade de música,
eu perguntava pra galera quanto era mais ou menos a aula dos professores daquela faculdade, que é Cantareira, né? Que não tem mais, né? Acabou, né? Não tem. Então, assim, eu perguntava quanto é. Cara, era um dinheiro assim, eu falava, caraca, não tenho como ter essa aula. Exato. E eu fazia a faculdade, só para vou chegar aí na faculdade, eu fazia a faculdade bolsa do ProUni, integral, conseguiu a bolsa integral, estudei pra cacete. Bravíssimo. E tirei lá, minha nota de corte foi bem alta, cara. Eu estudei e consegui. Então, assim, mas voltando, quando eu fui fazer uma turnê com um grupo, um quarteto de chorinho, que era gaita, violão, 2 violões, gaita e violino. Era bem legal. Chamava Pererê, legal. Quarteto Pererê. Eu acho que ainda existe, com outra galera, né? Então, assim, eu fui... A gente foi pra Holanda pra ficar 1 mês. Aí o produtor perdeu a data do voo e a gente ficou 3 meses lá. Uau! Era pra ser um... 1 mês. Ele perdeu a data do voo e ele falou, caraca, perdemos a data. Aí teve que conversar com... Bom, ficamos 3 meses lá. Foi ótimo, achei maravilhoso. Primeira vez que eu tava indo pra Europa e tal. E aí, nesse processo, eu falei, cara, porque, como eu falei, eu sempre quis ter professor. Nunca tive essa empáfia do autodidata. E nem tô falando por empáfia. Claro. Isso é ridículo. Eu sempre quis ter professor, sempre... Aí eu falei, cara, eu tenho que conhecer aqui na Holanda um professor de violino. Tem que ter, porque aqui é a Europa, mano. Aqui é o berço. É a nata. É a nata. Tá? E aí fiquei enchendo o saco, até que, falando com todas as pessoas, os músicos, todo mundo que eu conversava, eu falava, você conhece algum professor? Então... Aí uma pessoa do nosso do staff, digamos assim, conhecia uma moça que era uma holandesa que tinha uma ONG no Rio de Janeiro. E a mãe dela era flautista de orquestra sinfônica. E essa flautista tinha um amigo que era um violinista super renomado, chama Johann, não sei se vou lembrar, Joseph alguma coisa, cara, não vou lembrar o segundo nome, depois qualquer dia mas assim, eu tenho uma cartinha que ele fez lá. Bom, aí esse cara, essa mulher me botou em contato, eu consigo você falar com ele lá, me ter uma espécie de masterclass individual, ele vai fazer isso pra você, de graça, tá? Dinheiro. E aí eu consegui falar com esse cara. O cara ele tinha sido um concertista internacional holandês, tinha tocado no Brasil nos anos 60, fazendo concerto. O cara, ele é conhecidaço. E naquela época ele era um maestro da orquestra jovem de Rotterdam. Ok. Eu falei, vou falar com esse maluco aí. Eu falei, caraca, velho. Uma chance, né? Essa história é bem legal. Aí eu cheguei lá, uma chance. Porra, o cara é um... caraca, eu vou falar com o cara. Eu sou autodidata. Aí falei pra ele, né, meu inglês mais ou menos. Agora tá um pouco melhor, mas naquela época arranhadinho, mas tinha moça que falava tanto holandês quanto português, quanto, né? Aí ela ia traduzindo, que eu não conseguia falar. E ele foi explicando pra ele, eu falei, eu sou autodidata. Trabalho já com música. Aí ele falou assim, mas você faz o que lá no Brasil? Você trabalha com o quê? Eu falei, eu dou aula. Aí você dá aula como? Eu do Projeto Guri. Eu dava aula no Projeto Guri nessa época. Aí ele falou assim, o que é Projeto Guri? Isso falando, a gente traduzindo lá, né? Aí ele, é um projeto que eu dou aula para crianças carentes da periferia. O cara ficou, caraca, você é um cara que estudou sozinho, sem dinheiro e ainda dá aula, você é o Messias. Não é comum isso. O cara ficou impressionado, mano, falando sério. Aí ele foi lá, pegou um arco de violino carão, bonzão, falou, eu vou te dar isso aqui de presente. Vou te dar essas cordas, vou te dar... e eu vou te dizer uma coisa, aqui embaixo, no meu sótão é embaixo? Porão. Meu porão, sótão é em cima. No meu porão eu tenho 80 violinos, tudo de primeiríssima. Por quê? O luthier que fazia violino para ele durante toda a vida dele, que era um senhorzinho e tal, morreu. E esse cara era tão conectado, né? Sabe que ele tem essa conexão entre o luthier e o violinista, né? Ainda mais quando o cara é um renomado e tal. Passou todo o espólio de violino pro cara. Uau. E o cara tinha violinos desse cara, violinos ótimos, maravilhosos, tudo. Aí ele falou, vá, estude mais. Aí ele falou assim, para explicar o que... Eu cheguei lá, toquei uns trechos de música de violino, das músicas que eu estava estudando. Estava estudando o concerto número 3 de Mozart, né, que é esse... Né, esse é o marco para todo violinista. De vida do violinista. Exatamente, você toca a vida inteira isso aí. Desde o momento que você começou ele estava sempre
Pra sempre na tua vida. E ali tem gente que quando morre assim, ó, pedido no meu enterro, eu gostaria que tocasse O conceito número 3 de votos. Que é pra sacanear os outros violinistas. A minha gravação. A minha gravação. Aí ele chegou e esse cara, eu toquei um pedacinho do Tchaikovsky lá que eu também estava estudando, o concerto e tal. Ele falou, ó, muito bom, mas eu vejo que você toca com o coração e com esse swing. Ele falou swing, mas né, com esse ritmo, essa malemolência do Brasil. Você toca, não é como nós tocamos. Para você tocar com a nossa linguagem, com a linguagem europeia, eu vou dizer que você tem que procurar um professor bom. Não sei o que eu faço, mas você consegue fazer uma carta? Sim, consigo fazer. Eu tenho essa carta até hoje. Eu vou fazer uma carta de recomendação para que você consiga um professor bom, para você saber que você tocou para mim, que eu reconheci que você tocou. Eu tenho uma amiga no Brasil chamada Lisa Foucault. Exatamente. Aí ele falou isso. E aí, depois dessa conversa com ele, que foi bem legal para mim, assim, mais uma vez não teve assim um lance que ele falou, faz assim, não teve essa didática, tá? Mas foi bem legal pela experiência, pelo contato e tal. E pela essa carta que eu guardei até hoje, né? E aí quando eu voltei, eu fiquei com isso na cabeça. Tenho que fazer faculdade. Ah, isso foi antes da faculdade? Sim, foi logo ali vizinho. Eu falei assim, eu tenho que fazer faculdade. Foi em 2004. E em 2004, no final de 2004, eu já estava aqui e fiz a faculdade da USP, que é outra história. Quer que eu conte? Por favor. Antes disso, dá uma olhada na Neuzeli, por favor. Você cancelou ou remarcou? Remarquei. Pra quando? Estamos no processo, pra semana que vem. Ah, então não está remarcado, ok. Não, já Tá no processo de remarcar. cancelado, mas já estamos remarcando Ok, pra semana que vem. só pra saber, porque eu tinha uma aula às 10 e já é às 10. Neuzeli, como é não? Neuzeli. Neuzeli, sua aula Neuzeli, está cancelada. muito obrigado, viu? Você Faremos não vai uma- ter. Foi super fofa, é que ela pediu um áudio pra explicar como estudava uma coisa, e aí eu falei que quando a gente terminasse a gravação, eu enviava. Ok. Show de bola, show de bola. Não, assim, aí, quando eu voltei, só para responder a tua pergunta, né? Depois, se você quiser, eu conto a história da faculdade. Mas, assim, quando eu voltei, eu fiquei com isso na cabeça. Só que, você sabe, né? Violinista só estuda violino, né, cara? E não quer saber de mais nada. Não quer saber de mais nada. Então, tinha muito tempo que eu não estudava biologia, química, essas coisas todas, né? E aí, eu decidi, quando eu voltei, eu falei, vou para a faculdade. Vou fazer faculdade. E aí eu me internei de novo, continuei o processo de ali foi a primeira vez que eu fiz essa internação de mais 3 meses. Eu falei, vou parar tudo, só conseguia 3 meses, né? Porque eu tinha que tocar, eu tocava com banda country, tocava com teatro mágico, dava aula. Então, assim, a gente faz um monte de coisa, né? Pra ganhar vida, né? Claro, a gente precisa disso. Aí eu falei assim, sabe, eu vou ficar 3 meses só estudando, porque eu tenho que me preparar para fazer a FUVEST. Aí depois, se você quiser, eu te conto a história da FUVEST. E aí eu consegui entrar na faculdade e tive aula com a Betinho Stamm. Então, essa foi a minha chegada na Então faculdade. você fez mais de uma prova de universidade. Sim. E como foi essa da FUVEST? Então foi interessante, cara. Porque eu tinha que continuar o Mozart, que era o que eles pediam de prova, né? Que é o de confronto. De confronto. Que foi assim... Tinha nessa época quem era o coordenador do curso de música da faculdade, da USP, que era durante muito tempo, tinha sido ele, ficou sendo ele, chamava Mário Picarelli, que era um compositor. Ah, Ficarelli. Ficarelli. É. Mário Ficarelli. Pai do Guilherme Ficarelli. Então, nosso, beijo que... Beijo. Ô, beijo não, abraço. Sim, o Ficarelli. E aí, assim, eu não conhecia, lógico, eu só via o nome dele lá e tal. E eu sabia da história dele, que também tem uma história bem interessante. Também não. Ele tem uma história bem interessante. Todos nós temos histórias interessantes. Dependendo né? de quem está ouvindo. Exatamente. Mas ele tem uma história peculiar, que parece que ele era faxineiro. Eu não conheço. Eu já li uma coisa, isso é verdade. Aí o filho vai no final, não, né? Nunca ouvi falar disso. Né? Mas eu já li umas histórias assim, e aí ele começou a ouvir, foi estudar e se tornou, o cara, o expoente da faculdade, né? Bom, em suma, ele fez o confronto comigo, quando eu fui fazer na USP. Então eu fiquei ali aqueles 3 meses estudando pra caramba. Eu já tinha ficado 3 meses por causa do vacilo do produtor na Holanda. Voltei imbuído desse compromisso de continuar estudando e me preparar para a FUVEST.
E aí eu cheguei, cara, falei, cara, vou estudar pra caramba, vou estudar isso aí. Fiquei 3 meses estudando os concertos de confronto, as peças de confronto. A música que eu tinha escolhido de Livre escolha. livre escolha. História da música, que eu já vinha estudando muito. E as coisas de Percepção e teoria. também, mas as coisas que não eram de música. Ah, tá. De Que essa vestibular eu- normal. Essa eu tinha que É estudar. a parte mais difícil. Mais chata. Aí eu fui para fazer a prova de aptidão, que a gente sempre fala, né? Não é que a gente fala, é que é a verdade. Você vai fazer o teste de aptidão para biologia, que é a medicina, que é o mais difícil da USP e das outras faculdades. Você não tem que fazer uma cirurgia, você não tem que abrir ninguém. Né? A gente que vai fazer de música, no caso de violino, a gente vai fazer uma cirurgia ao vivo. Com médicos assistindo, assim. ó. Assistindo. Você tá certo. Exatamente, a gente tem que fazer. Música, eu sempre falava isso, né? É uma das poucas faculdades que eu conheço que você vai fazer a prova e você já tem que saber o que você tá fazendo. Exatamente, sim. Já tem que fazer bem. E dependendo da faculdade, você tem que estar num alto nível Sim. já. Exato, você já A tem USP era assim. Porque você vai fazer prova pra ser engenheiro, você não necessariamente tem que saber algo sobre engenharia, porque você vai aprender lá dentro. Aí eu falo alto nível, aí vai ter. Cara, sempre tem uns Zés Manés que não entende, né? Que tá na bolha. Porque às vezes eu tenho que. Não sabe que a gente tá falando da gente, que nosso alto nível. Não, assim. Quando eu falo. Porque tem a galera que vive numa bolha tão pequenininha Sim. que acha que alto nível é tocar todos os caprichos de Paganini, todos os Wieniawski, Alô, parceiro, todo. parabéns. Você sabe, amigo. Isso. Alto nível, mundo real. Você tem as pessoas que não sabem nada, tá? Pra mim, alto Tá aqui. nível é o que você fez aqui agora. Você tocou um som agradável, bonito, eu tô do seu lado e o som me agradou, é super agradável. Isso pra mim é alto nível. Mas quando eu falo alto nível, é bem estatística. Você tem as pessoas que não sabem nada. Essa é a maior parte da estatística. É. Você é a pessoa que sabe um pouco, não sei o quê. Tem a partir de um Boa, certo nível que você boa. tá muito acima da maioria das Boa, pessoas que boa, fazem boa. aquilo. Isso. Isso é um alto Isso é nível. alto nível. Aí o Exatamente. cara toca todos os caprichos. Tá, Ele tá num nível excepcional. mais alto ainda? Exatamente. Tocando bonito também, né? Porque Exatamente. tocar todos os caprichos. Assim. Eu toco todos os caprichos. Eu toco todos os caprichos. Não falei se tá certo ou errado. Então você fala que eu toco até meu nível excepcional? Não. Aprenda a ouvir. Então, assim, toco. Quando eu falo alto nível, é alguém que toca num nível maior do que a maioria das pessoas que tocam violino. Pronto. Ponto. É isso aí. E aí, assim, eu voltei pra fazer esse teste. Eu não sabia, claro, quem ia fazer a coisa. E quando eu cheguei, tinha o Mário, né? Ficarelli. E eu toquei, e ele gostou pra caramba. Falou, muito legal, você vai tocar eu toquei o Tchaikovsky, né? O concerto lá e tal. Ele falou, você vai tocar isso pra ele? Toca e tal. Então, se o cara foi de uma abertura, de uma coisa. E ele já falou na hora assim, ó, você passou no teste de aptidão, que ele falou, você não sabe na hora, né? Ele falou, você passou, se prepare agora para O vestibular. vestibular. Só que para vestibular da faculdade, depois que você passa no teste de aptidão, pra gente é fácil. Porque eu já tinha feito a primeira etapa. Eu já tinha feito a primeira fase, se não me engano. A primeira fase eu tinha ido bem. Aí aptidão. Aí aptidão. Aí eu fiquei mais, sei lá, um mês depois da primeira fase. Para aptidão eu fiquei estudando violino, mas só violino. Aí tinha, se eu passar para a segunda fase, eu vou estudar para a segunda fase. Aí a segunda fase eu passei, que era a segunda fase do geral, né? E eu ia fazer era só redação. Era redação, português só. Era só redação. Porque era assim, era dissertativo, né? Português, digamos assim, português, redação. Eu falei, bicho, já passei na USP, cara. Vou entrar na USP. E eu não tinha feito cursinho, não tinha feito nada, que nem dinheiro pra pagar isso eu tinha. Falei, cara, vou entrar na USP. Música. Estourei no norte. Sendo Mano, cara. Orgulho da família. Orgulho da família, cara. E eu fui lá, falei, redação pra mim, escrever pra mim sempre foi tranquilo. Gosto de escrever, já tinha estudado, foquei bastante lá em gramática, essa coisa toda, o estilo. Pra mim tava tranquilo. Cheguei no dia da prova, era um dia quente pra caramba, final de ano, verão, né? Verão, ali, começo do verão, aquele calor tal, pedi um carro, me emprestaram um carro. Pra eu chegar na faculdade e tal, eu tava voltando do show. De um show, peguei um carrinho, botei. Cheguei voltando do show. Aí era o teste de aptidão, tá? Não, teste de... A prova final. Prova final. Aí cheguei correndo do show, deixei o violino lá no carro, tá? Entrei e fui fazer a prova. Cheguei lá, concentrado, aí a redação. Aí era um texto lá assim, escreva sobre... de português eu fui recebendo tudo, respondendo bem. Passando fácil. Porque tinha a prova de português. Gramática, essas coisas. Né? Respondendo, beleza. Era tudo de opção.
Aí tinha umas questões... C. Muito bem, eu fui respondendo tudo. Não, fui respondendo legal mesmo. Eu falei, ó, aqui tá tudo bem. Agora é redação. Eu falei, mano, redação. Aí tinha um tema lá, detonei, cara, fiz um puta texto muito legal, li, reli. Cara, show de bola. Beleza, cara, mano. Aí agora eu falei, agora eu vou caprichar. E aí que vem a questão. Peguei uma caneta assim, aquelas bico de tinta assim. Peguei e fui com o maior cuidado para fazer uma redação, além de bem escrita, com a bonita. letra boa. Fui escrevendo, aquele puta calor e o violino lá no carro, tá? E eu aqui escrevendo. Aí eu botei a mão em cima. Sabe quando você coloca a mão para apoiar para ir no outro parágrafo? Botei a mão aqui em cima daquele primeiro parágrafo, fui escrevendo. Quando eu tirei a mão, mano, suou tudo, manchou toda a redação. Perdi a redação. Porque se você tinha escrito lá na prova, se você rasurar 20%, você perde. Porque a palma da mão é a folha inteira. Exatamente. O primeiro parágrafo ficou assim, ó. E é lido aquilo com um leitor óptico. Então, já deu aquela época. Isso aí foi em 2008, alguma coisa assim. Não, talvez antes, acho que 2006, 2005. Quando eu puxei assim, caraca, mano, eu chamei a pessoa que ficava olhando, aconteceu, minha mão molhou, você não pode me dar? Não pode. Mas não tem como, porque tá aqui, o texto tá escrito, não tem como. E você não pode zerar na redação? Vai ser essa redação que vai ler, desculpe. Aí eu perdi a redação. Quando eu perdi a redação, eu fiquei quase que eu passei mesmo. Porque eu passei, né? Mas não passei porque perdi a minha redação, que tava ótima, eu tenho certeza absoluta disso. Aí eu fiquei na linha de corte. Sabe a nota aquela que você, se alguém desistir, você entra. Você entra. Só quem vai desistir da USP, né, ali e tal, ninguém desistiu, eu não entrei. Aí eu fiquei puto. Fiquei, mano, passei e não passei, cara, como assim? Aí eu falei, beleza, vou fazer agora para outra faculdade. Aí continuei o mesmo processo de estudando, mas não parando tudo. E conseguiu bolsa 100%. E consegui a bolsa 100% do ProUni na Cantareira. Maravilhoso. E no final você chegou a concluir o bacharel na Cantareira? Não, porque eu comecei, tinha uma nota de corte, um valor que era estabelecido que o bolsista integral, eu fiz bolsa integral, tinha 3 vagas também, isso aí foi bem legal, tá? 3 vagas de bolsas integral no Brasil inteiro para música. E eu peguei uma dessas 3. Caramba, bravíssimo. Aí eu peguei e fui para escolher a Cantareira, fiz a Cantareira, só que hoje eu sou menos assim, tá? Mas eu era muito, sabe, certinho. E tinha lá dizendo assim, que você só pode ganhar até tantos reais por mês. Para você ter... Em trabalhos externos. Isso. Esse salário você só pode ganhar tanto por mês. Porque a bolsa tinha um caráter social. Então você não pode você ganhar muito bem e pegar uma bolsa, porque você tá que aqui, para quem também precisa, né, cara? A pessoa que quer estudar, você tinha um monte de regra, não pode faltar, não pode atrasar, não pode, não sei o que, um monte de regra. E você também não pode ter uma renda superior a X. E aí eu comecei a tocar com Teatro Mágico, né, ganhando milhões de dólares. Não, tô brincando. Claro, eu comecei a fazer vários shows com o Teatro Mágico e evidentemente que a minha renda, né, melhorou um pouco, né, cara? A gente era tudo independente, não ganhava uma puta grana, evidentemente, mas melhorou, porque a gente fazia muito show, era a época que a gente fazia muito show. E eu comecei a me sentir... Sempre lotado. Isso é um negócio que é impressionante. Sim. E eu comecei a me sentir meio assim, caramba, cara, não posso ficar aqui tocando num lugar e tem uma certa visibilidade, começou a ter visibilidade de mídia, altas horas, não sei o que lá. Eu falei, vai que um cara que não gosta do projeto descobre que eu toco... Não conheci ninguém até agora, mas continue. Entendi. E aí fala assim, vou ferrar esse Galdino, ele tá no ProUni e é um músico aí que tá na televisão, como assim? Aí eu fiquei com essa preocupação na cabeça e também tinha muita agenda também, né? E eu não podia faltar. Claro, mas isso eu poderia organizar com professores, falar, eu tô tocando, esse é o projeto. Aí o cara ia dar. Mas eu falei, velho, sabe de uma, vou dar uma parada e depois eu retomo. E aí nessa parada eu acabei que eu fiquei ali metade do curso, na verdade. Entendi. Por causa dessas questões. E aí eu depois retomo tarde demais, porque nem existe mais a faculdade. Nem existe, né? Vou lá agora. Cara, que maravilhoso. E uma pergunta muito importante para esse canal. Não, ainda não, diga. Antes disso, a gente comentou aqui em off, né, antes de começar, existiu um debate que aconteceu aqui nos últimos
últimas semanas, né? Com o seu Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Polêmica da semana. Eu estava conversando com um amigo que eu gosto muito, um colega de profissão nosso que é músico, e aí surgiu a questão do quem é melhor do que quem, Vixe. né? Eu não sou, já vou dizer que eu não sou melhor do que É que aí ninguém. veio, eu tenho uma concepção sobre Galdino, cada um vai ter uma, mas eu conversei muito isso com o Jean no dia até, que na minha concepção você é um artista único, porque você não é só um violinista, você é um artista completo. Obrigado. Você toca de uma forma, porque você toca, você compõe, você canta, você tem uma alma de artista e uma áurea de artista que não é qualquer violinista. Obrigadão. Porque Corta essas partes aí que eu... tocar um monte de nota mais rápido, solando as estações do Vivaldi, qualquer um estuda e vai lá e faz. Agora, ter uma alma de artista que consegue passar o sentimento que está lá dentro e traduzir isso em música... Encanta até o holandês. Encanta até o holandês, que é frio, né, cara? Não é pra qualquer um. Então, Obrigado. você, amigo que veio desse debate, se você estiver ouvindo, eu continuo gostando de você e a minha percepção continua igual. E ele falou, esse cara é um bosta, toca tudo. Mas é que tá, eu acho, as pessoas precisam entender, precisam não, mas seria ideal e legal se as pessoas entendessem que não existe essa competição de quem é melhor do que quem, existe na cabeça das pessoas. Sim. Então, Não, eu penso pode assim... ser excepcional, assim como o Jean pode ser excepcional, mas Claro. cada um no seu meio. Sim. Não existe uma disputa de quem é melhor, porque eu toco mais notas por segundo. Essa disputa tá mais na cabeça das outras pessoas do que de quem tá tocando. Eu tenho certeza que a pessoa que ele estava comparando com você, a terceira pessoa estava comparando com você na conversa, tá nem aí. Exatamente. Sabe? Então, assim, existem pessoas... E digo mais, o público não tá nem aí. Quando, me fala uma vez que você foi numa banda que você gostava do trabalho deles e ficou assim... Não, porque a outra banda lá é melhor. Faz sentido, né? Cara... E eu acho, eu vou usar um termo bem esdrúxulo, isso é tão quinta série, que É. você fica fulano toca melhor. Tá, mas é outro contexto. Exatamente. Mas o cara toca melhor naquela orquestra. Tá bom, E outra, essa pessoa que falou isso aí não viu eu depois, não me viu tocando depois dos estudos. Que aí ela ia ter certeza. Aí ela... Eu sempre falo isso para as pessoas que vêm, se eu tenho alguma concepção, se eu tenho alguma história, é que isso aconteceu tão recente. Entendi. Que eu falei, eu preciso contar isso pra ele. Porque eu tenho isso. E não foi sempre assim, tá? Até anos atrás eu tinha também essa questão de querer comparar as coisas. Gente, primeiro que existe ambiente pra todo mundo trabalhar. Sim. Começa aí. Isso, e tem linguagens, tem situações. Tem ambientes diferentes. Tem história. Porque às vezes a pessoa, quando ela te escuta tocar, se a pessoa te conhece a sua jornada, ela não tá escutando mais só o que você tá tocando. Exatamente. Ela tá escutando você. Exatamente. Porque ela sabe de onde você veio, sabe onde você tá. Exatamente. E as notas, de certa forma, imprimem isso também. Agora, você que tá ouvindo até aqui, que não conhecia até agora o trabalho do Galdino, corre pra você conferir, pra você ouvir com essa percepção. Como as pessoas te encontram? Cara, é fácil. Instagram hoje em dia, né? Que acho que é a mídia mais, né? Que é a mídia do momento, né? É só digitar lá @ no Instagram, Galdino com 2 L's. Sempre lembrar que É só Galdino? Galdino só. Galdino com dois L's. Galdino com 2 L's. Galdino, 2 L's. Aí se quiser no YouTube, meu canal do YouTube eu não tô... Mas eu vou começar a fazer vídeos até por causa desse período que eu fiquei estudando, que eu acho que agora tem um... aí eu vou vai produzir várias coisas e tal. E também vai ter os shows que a gente tá fazendo. Esse show do Teatro Mágico, pode ser que tenha outros, não se sabe. Então, assim, pra me encontrar mais fácil mesmo é o Instagram. Ok. E o YouTube, é bom que as pessoas puderem seguir lá, porque vai ter conteúdo sigam futuramente. Galdino nas redes sociais, Instagram e YouTube, com 2 L's. Eu queria muito primeiro agradecer ao Galdino por ter topado, porque quando a gente se falou, você estava na Itália. Sim. E ele falou, eu chego no Brasil tal data, vamos lá, e a gente tentou organizar, porque a gente sabe que você está numa correria aqui agora por conta desse show. Eu sou muito grata ao Teatro Mágico por uma série de coisas. Olha, o zoinho vai encher. E quando eu te conheci, eu não sabia que você era você. Sim. Eu descobri que você era você muito tempo depois. Que legal. E eu já te ouvia. E eu sou muito grata, porque cada linha daquele violino que eu ouvia quando eu cheguei... E a gente se conheceu na Cantareira e eu já ouvia Teatro Mágico. Sim. Já tinha suas gravações ali. Que legal. Tinha sua impressão. Então... Quem agradece sou eu, fico muito feliz, muito honrado aqui por vocês. Prazer inenarrável, cara. Ter me convidado por vocês.
que entrou em contato comigo. Assim, para mim é uma grande honra mesmo e essa troca entre violinistas, músicos, o público, os alunos, isso é muito importante que a gente traga essa vivência toda. Para mim é uma grande alegria e eu fiz questão mesmo de vir. Falei, vou. Falei, comentei com a galera, com o Gustavo Anitelli, com o Fernando Anitelli. Falei, não, bicho, vai lá mesmo, vai ser legal. Muito obrigado. Para mim é um prazer e estamos sempre aí. Vamos supor que vai ter uma turnê de Teatro Mágico. Na próxima a gente vem de novo, pode chamar que eu virei. E cara, pergunta importante. Ó, nosso adolescente veio prestigiar aqui. Tudo bom? Estuda violino também? Enquanto eu respirar. Que legal. Cresceu ouvindo isso. Que da hora. Que da hora. Qual é o seu nome? Ana, prazer, Ana. Ana e o Mar. Que da hora. Como que você... Quando e como que você ficou sabendo da existência do violino didático e qual foi a sua primeira impressão sobre? Cara, foi bem no comecinho. Assim que você começou a colocar os vídeos, bem no comecinho mesmo eu conheci. Não vou saber exatamente como, mas eu sei que foi bem no começo. Que apareceu ali no Facebook, né? No Facebook eu já via várias coisas, acompanho no YouTube também. Assim, ao longo do tempo eu fui vendo vários vídeos e o progresso também, as coisas todas. Parabéns, cara, muito legal mesmo. Qual foi a sua primeira impressão quando você viu pela primeira vez, assim? Maluco! A primeira impressão, assim, bem no começo, eu percebi que era uma coisa que você tava, né? Iniciando, buscando aquilo ali, mas foi uma impressão boa, muito boa, assim, que eu falei, pô, isso aqui vai vingar, né? Vai vingar. E você vai fazer meio que sozinho esse preço, né? Você, no primeiro momento, assim, agora acho que tem outra galera. Né? Sempre tem uns imitadores e tal. Não, pra ser justo, porque eu gosto de ser justo. Porque tem a galera que gosta de... Não, pra que isso? Não. Tem uma galera que gosta de... Não, porque eu fui o primeiro a fazer tal coisa, não sei onde. E aí você vai ver... Nem foi. Então, já tinha gente fazendo conteúdo de violino no YouTube. Claro, né? Mas não tinha... mas eu não acredito que tenha tido ninguém tão consistente quanto. Exatamente. É isso aí. Eu também acho que não. A consistência, ela ganha da intensidade. Consistência ganha de intensidade, exato. É verdade. Eu sempre aparecia você lá. Sempre tava ali. Sempre... Pô, legal. E assim, pô, isso é crucial, né, cara? Pra ter essa comunidade de pessoas em torno dessa coisa mágica que é o violino, né? O violino realmente é mágico. E se puder... indicar uma pessoa que você acha que seria interessante estar aqui para falar sobre violino, sobre música, que vai agregar para o público violinista que está aqui assistindo. Quem você acha que seria interessante ter aqui para conversar? Pô, não sei, vocês devem conhecer ele, não sei se ele já veio, mas é um cara que eu sigo no Instagram também e que eu gosto muito da didática dele, e assim, tem muito a ver com o que eu descobri sozinho lá nas minhas pesquisas e tal, que é o Paulo Caligoppi. Paulo Caligópolis, ok. Acho que é uma boa coisa, um cara bacana, gente boa pra caramba, simpático. E tem uma didática, não sei se vocês curtem ele, de repente vocês já brigaram. Eu nunca briguei com ele especificamente. Eu acho ele uma figura. Ele é excêntrico. Mas é interessante. É interessante. Eu acho, né? E não existe isso de melhor é sem espalheira. Não, isso não existe. Mas ele não fala isso também. Fala. Aí você já traz a polêmica quando ele vier aqui. Eu sou da opinião que quando alguém fala assim, mas você tem problema? Quando falo pra mim, Nana, mas você tem problema? Eu não tenho. Se a pessoa tem problema comigo, é o problema dela. Não, mas eu gosto de algumas coisas que ele posta. Ele é figura mesmo. Eu não conheço ele pessoalmente ainda. Em algum momento vai rolar, eu acho. Eu acho que é legal o trabalho que ele tá fazendo na internet. E, às vezes, eu tenho a impressão, e eu quero deixar registrado aqui, que meio que ele sacou um pouco como funciona a internet. E algumas coisas que ele fala é porque ele sacou como é a internet. Sim, exatamente. Então, porque nenhuma outra coisa pra mim justifica falar que... falar umas coisas meio polêmicas, né? Umas provocações, uma coisa assim. Mas eu acho que é interessante, cara, trazer essas... Eu falaria esse, né? Ok. Maravilha, maravilhoso. Vamos entrar em contato. Cara, foi um prazer inenarrável. Prazer foi meu. Siga Galdino com 2 L's no Instagram e no YouTube, em todas as redes sociais, procure. Se você gostou, deixa o seu joinha, comenta o que você para achou. Galdino. Comenta o quê? Pix para Galdino. Comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. 5 estrelas no Spotify. Um abração e até mais. Tchau.